Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jones, professor de Química. Vamos para mais uma videoaula. O tema de aula de hoje são os modelos atômicos. Se por acaso você chegou aqui e não é meu aluno, as nossas aulas são um pouquinho diferentes. Eu não quero que seja rápido, uma aula rápida ou preparatória para o vestibular, que seja. Eu quero que seja uma aula mais demorada, mas para entender o que é um modelo, como é que os modelos se desenvolveram e tudo mais. Então essa aula vai ser dividida em 3 partes. Essa primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o que são modelos e sobre a ideia do átomo, né? Como o átomo ele se consolidou como um conhecimento científico. Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que são modelos, né? As teorias são as chaves para o progresso científico. Ou seja, as teorias, as explicações, elas são o que fazem que o conhecimento científico ele progrida, né? Essas explicações são essas chaves. Às vezes, a gente tenta explicar uma coisa que a gente não consegue ver diretamente. Então, nesses casos, a gente utiliza um modelo, que são coisas que nos são familiares e cujo comportamento poderemos analisar e compreender. Então, quando você tenta explicar alguma coisa que você não vê, você utiliza um modelo que é uma analogia, né, para que você entenda melhor aquele determinado conceito. Por exemplo, como é que você sabe que os dinossauros tinham esse formato, né? Ou melhor, como é que você sabe qual barulho o dinossauro fazia? São perguntas que a gente não se faz, né? Normalmente a gente aprende que os dinossauros são assim e fazem desde sempre, né? Peppa Pig tá aí para mostrar isso pra gente. Mas para você entender um dinossauro, né? Você não consegue, ninguém conseguiu ver um dinossauro até hoje. Ninguém nunca viu um dinossauro. A coisa mais próxima que a gente tem dos dinossauros são as galinhas. Mas como é que a gente chega à conclusão de que o dinossauro era assim? A gente tem o quê? Ossos, né, de dinossauros ou fragmentos de ossos de dinossauros. E aí, baseado nesses ossos, né, você compara com animais que estão vivos. Então, observando aqui os ossos do dinossauro, você percebe que ele se parece muito com um réptil, né, com os répteis hoje. Os dinossauros eles não são répteis, mas eles são alguma coisa intermediária entre os répteis e as galinhas. Mas eles são muito próximos aos répteis, né? Então você pega um réptil que tem esse tipo de pele, né? E aí você diz que os dinossauros tinham esse formato, mais ou menos, né? Só que novas evidências elas estão mudando o nosso entendimento de como eram os dinossauros, estão criando novos modelos de dinossauros, né? Aquele formato de dinossauro que a gente aprendeu, né, na nossa infância, até o momento atual, é um modelo para explicar uma coisa que a gente não consegue ver. Então, como ninguém nunca viu um dinossauro, você imagina que eles sejam daquele jeito. A gente imagina que eles sejam daquele jeito comparando com organismos que estão vivos nesse momento. Só que olhando aqui atentamente para novas evidências, isso aqui, gente, é uma cauda de dinossauro, de um celurossauro, que ficou presa em âmbar, que é um tipo de resina natural que existe. Então esse pedaço de cauda de celurossauro, ele tinha penas aqui. Tá vendo aqui que tem essas penas aqui? Então isso aqui é uma evidência de que os dinossauros, mais especificamente os celurossauros, tinham penas
E aí você pode criar um novo modelo de dinossauro, onde os dinossauros eles são penados, né? Eles têm penas. Então isso aqui é um novo modelo de dinossauro que tem surgido a partir dessas novas evidências de penas em dinossauros. Quer dizer então que o Tiranossauro Rex era assim ou assim? A gente ainda não sabe ainda muito bem como eram os tiranossauros, né? Porque a gente não tem muitas evidências de que eles tinham penas, mas, enfim, é provável que, enfim, eles tivessem, né? Só que isso aqui são dois modelos diferentes para que a gente possa enxergar os dinossauros, né? Como eles eram, ou imaginar como eram os dinossauros. Sobre o som, né, que os dinossauros faziam, a gente avalia os ossos dele, a ossada do crânio dos dinossauros, né? A gente vê os movimentos do ar e tudo mais, para conseguir imaginar um som que o bicho fazia, né? Só para deixar claro, gente, nem todo animal ele produz som. A gente viu isso naquela nossa primeira aula. Nem todo animal produz som, né? Por exemplo, os crocodilos não produzem sons. Então, não quer dizer que os tiranossauros faziam quá, ou quá, quá, mas, enfim, o sistema vocal deles era bem parecido com o das aves de hoje, né? Então assim que você fazia. Então, entende o que é modelo, gente? Novas evidências criam novos modelos. Para você criar um novo modelo científico, você precisa de novas evidências, de coisas que favoreçam aquele modelo. Se os seus experimentos eles contradizem um modelo cientificamente aceito naquele momento, você vai buscar um novo modelo para explicar aquele experimento novo. Isso vai ficar claro à medida que as nossas aulas forem avançando. Então, a primeira ideia de átomo, né, foi filosófico, né, foi um átomo que surgiu a partir de filósofos gregos. Um dos mais famosos, né, atomistas antigos era o Leucipo de Mileto, que viveu no século V antes da era cristã, né? Então, 500 anos aí antes. Então tem que somos de 2020, então tem mais ou menos 2.500 anos atrás. O Leucipo de Mileto sugeriu a natureza corpuscular da matéria, mas foi o discípulo Demócrito que desenvolveu a ideia, né, batizando esses corpúsculos de átomos. Átomos é uma palavra grega que quer dizer indivisível. Então, o Leucipo ele trouxe a ideia de que a matéria era formada por pequenos corpos, corpúsculos, né? Mas foi Demócrito que batizou esses corpúsculos de átomos. Então, Demócrito, né, conhecido como filósofo que ri, ele escreveu, enfim, por convenção é o quente, por convenção é o frio, mas na realidade existem só átomos e vazio. Na realidade, nada concebemos, pois a verdade jaz no que é profundo. Então, Demócrito ele disse que só existem os átomos e o vazio, ou seja, a não existência. E não só isso, né? Segundo Demócrito, os átomos eles viajavam pelo vazio, né? Eles giravam no vazio, como se fosse uma dança, né? De corpúsculos no vazio. Então, Demócrito ele trouxe essa ideia do átomo nesse sentido, né? Qual é a ideia? Se você pega uma pedra, quebra ela, né? Você tem várias pedrinhas. Se você quebra mais, você tem lá uma areia. Aí você vai quebrando essa areia cada vez mais até chegar a um ponto que você não consegue mais dividir. Esse ponto é o átomo, né? É um pontinho lá, um ponto, onde é um ponto, né? Que tem desenho um pontinho que você não consegue ver, mas é um ponto que você não consegue mais dividir a matéria. Então, nesse sentido aqui, é que a gente tinha a ideia do átomo.
é um pouco diferente do que a gente vai ver mais pra frente. Qual era o problema desse átomo, gente? Não era a questão do corpúsculo em si, mas era a existência do vazio, era a não existência. A não existência é uma coisa que não é natural da gente imaginar, né? Como assim pode existir aquilo que não existe? Como pode existir o vazio? Então isso dá um nó na cabeça de muita gente até hoje, né? E naquela época, né, 2.500 anos atrás, era uma coisa bem mais séria, né, de se falar. O Demócrito ele tinha uma frase, né? A felicidade não reside em posses e não em ouro. A felicidade reside na alma. Você não precisa de dinheiro, ou de posses ou de ouro para ser feliz, né? Você precisa ter uma consciência tranquila, né? Se a sua mente está tranquila, seu coração está tranquilo, você é feliz. É. Então, a ideia do átomo, né, ela acabou perdendo força porque, através, enfim, das ideias do Empédocles, de Agrigento e do Aristóteles, que eles afirmavam que a matéria era formada por quatro elementos, e além desses elementos havia o éter, né, além das imperfeições do mundo sublunar. Então, o Empédocles e o Aristóteles, eles falavam que a matéria era formada por quatro elementos, e não por átomos. Essa ideia dos quatro elementos, né, era basicamente a seguinte: você tinha lá fogo, terra, água e ar, e aí a mistura desses quatro elementos fazia tudo que existe. Por exemplo, as pedras eram formadas pelo elemento terra. Se eu pegasse, por exemplo, um pouco de fogo e um pouco de terra, eu faria areia, né? Um intermediário aqui entre o fogo e a terra. Se eu pegasse, por exemplo, deixa eu pensar aqui, enfim, um corpo humano ele teria um pouquinho de cada um desses quatro elementos aqui formando ele. Então tudo que existe ele teria um pouquinho de cada um desses quatro elementos. Tá? É interessante que esses símbolos, né, do fogo, terra, água e ar, que esses símbolos eles foram utilizados até pelos alquimistas. Tempo depois, esse símbolo aqui é usado até hoje, esse triângulo. Ele é para simbolizar o aquecimento em reações químicas. A gente viu isso na nossa aula lá das leis ponderais. Então, esse triângulo aqui vem, né, dessa teoria dos quatro elementos aqui. Então, tá. E além dos quatro elementos tinha o éter, né, que ficava além do mundo, né, o que preenchia os espaços vazios lá fora do planeta. Então, assim, no universo aristotélico, né, ele era esférico infinito, a Terra esférica. Então, às vezes a gente fala, pô, Aristóteles de burrão, falando dos quatro elementos, mas no entanto ele assumia que a Terra ela era esférica, né? Enquanto que o Leucipo e Demócrito, né, atomistas, eles falavam que a Terra era plana. Então, a gente às vezes tem essa coisa de tipo, o cara é gênio completo. Mas não, gente. A gente tem erros e acertos, né? E eles fazem parte do nosso de ser humano. Enfim, a Terra no centro de tudo. Isso aqui era o mundo, né, de acordo com Aristóteles, tá? O universo aristotélico. A Terra no centro de tudo. Em volta da Terra tem o ar, né? A atmosfera aí onde a gente respira. Em volta do ar tem a água, por isso que chove, né? Em volta da água tem o fogo. E aí você tem aqui a Lua, né? A esfera da Lua. Acima da esfera da Lua, tudo era perfeito. E abaixo da esfera da Lua, tudo era imperfeito. Então tinha um mundo sublunar aqui dentro, né? Dentro dessa parte preta aqui. E que era a Terra com os quatro elementos, né? Então aqui, os quatro elementos, as imperfeições estavam todas aqui dentro. E aqui fora tudo era perfeito e eterno, né? Tudo era único, eterno e sem vazio. Tudo era preenchido. Até mesmo que seria vazio, é preenchido pelo éter. E aqui os planetas, né, errantes, né, os planetas eles estavam aqui, o Sol também estava lá, acima de tudo, e acima de todas as coisas tinham as estrelas, que era lá uma esfera de estrelas fixas.
Então tinha as estrelas fixas, as estrelas móveis, que são chamadas de planetas, a Lua, e abaixo da Lua está toda a imperfeição, ou seja, o céu era perfeito e a Terra era imperfeito, né? Então a ideia dos quatro elementos, né, ela foi vitoriosa. Os atomistas eles foram desacreditados, né? E essa ideia, esses quatro elementos, foi usada até poucos séculos atrás, até mais ou menos no século XV, século XVI. E ela respondia os conhecimentos da época. Ela tinha um baseamento religioso, né? Porque a Terra era o centro de tudo, ou seja, o nosso planeta era o fim da criação, era o objetivo da criação. E a ideia do vazio existir era absurda. Como assim pode existir algo que não existe? Então isso aqui bugava muito a cabeça das pessoas naquela época. E ainda buga ainda a cabeça de muita gente até hoje. Vocês já repararam que não tem zero em algarismo romano? Os algarismos romanos eles começam com um. Então vem um, 2, 3, 4. Não existe o zero, né? Não adianta dizer, 10 aqui, 10. Porque isso aqui 10 é a gente que. Esse zero aqui é a gente que colocou, né? Mas o zero aqui, o vazio, não tinha esse número. Não existia a ideia do vazio aqui nos números romanos. Esses números eles só indicavam quantidades. Então, assim, Roma surgiu um pouquinho depois, né? Do, da teoria dos quatro elementos. Então, isso aqui é um indício de que, na época, né, não se concebia a ideia da não existência. A ideia da não existência ela era absurda. Então, assim, os números, né, os números hindus, indianos, que deram origem aos números que a gente tem hoje, lá no século III a.C. não tinha zero também, não tinha a ideia do vazio, né? Essa ideia foi sendo construída aos poucos, né? Os hindus, os maias aqui, também aqui na América do Sul, também desenvolveram a ideia do zero, do vazio, então um número que expressa o vazio começou a surgir aqui nessa época. Vocês teriam uma ideia do que quer dizer isso? Como se fosse assim: eu tenho 5 maçãs, eu como 4. Quantas maçãs eu tenho? Uma, né? Aí você fala, poxa, eu tenho 4 maçãs, comi 4 maçãs. Quantas maçãs eu tenho? Nenhuma, né? Então essa ideia do nenhuma tá aqui. Começou a surgir aqui lá pelo século IV, século VI, então foi uma coisa mais recente. O árabe oriental, né? Os árabes quando eles se expandiram lá pelo século IX até o século XI, eles tiveram contato com a matemática hindu e aí eles trouxeram esses números para cá, né? Mais para cá pro lado do ocidente. Então eles trouxeram para cá a ideia do vazio também, a ideia do zero, né? Os árabes ocidentais, né? Esses aqui são os números árabes ocidentais. Ali, né? Bem parecido com o que a gente tem hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, né? Aí depois os europeus, né? Baseado nessa matemática árabe, começaram a utilizar esses algarismos também, até chegar no que a gente tem hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, né? Então repare que teve um processo aqui, né? Durante muito tempo, durante praticamente toda a história da humanidade, a ideia do vazio não existia. Não tinha essa coisa tipo da não existência. Não fazia sentido você pensar sobre isso. Então foram os hindus que trouxeram isso. Só um detalhe, porque eu vi na internet essa semana uma coisa que me deixou chocado. Esses algarismos aqui que a gente usa hoje são chamados algarismos indo-arábicos, ou algarismos arábicos, né? Mas indo-arábicos é o mais correto. Né? Eu vi uma enquete e a pessoa perguntava: o que você acha de ensinar algarismos arábicos, né? Na escola, né? E aí a pessoa fala: nossa, isso é absurdo, não sei o quê. Sendo que os algarismos arábicos são os que a gente usa toda hora, né? Enfim, então essa ideia do vazio começou a surgir lá pelo século IV depois de Cristo. Então isso aqui é uma coisa que foi mudando, né? Foi mudando o entendimento das coisas.
Aí outra coisa que surgiu, né, foi no século XV, que foi a luneta. Isso aqui vai mudar radicalmente o nosso entendimento sobre o universo, porque alguém vai olhar para cima com ele, né? Duas pessoas olharam para cima, uma delas ficou famosa, que foi o Galileu Galilei. Ele apontou a luneta para a Lua, ele construiu uma luneta que ampliava uma imagem 20 vezes, então ele conseguiu olhar a Lua bem de perto, né? Então o Galileu Galilei ele apontou para a Lua com a luneta e ele viu uma coisa interessante lá. Olha só esse desenho daqui. Esse aqui foi um desenho feito pelo Galileu, parece uma foto, né? Mas é um desenho feito por ele. Ele estudou artes, né, na juventude dele. Então Galileu ele tinha um conhecimento artístico importante sobre desenho, luz e sombra, essas coisas. E aí quando ele olhou para a Lua, ele percebeu que a Lua era dotada por uma superfície de forma alguma lisa e polida. Antigamente se acreditava que a Lua, né, era como se fosse lisa. Lembra que o céu era perfeito? Então a Lua que estava no céu era perfeita. Se era perfeita, ela era lisa e polida na cabeça das pessoas. Mas quando o Galileu olhou para a Lua, ele percebeu que ela não era de forma alguma lisa e polida, mas ela era feita de asperidade, né? Era áspera e rugosidade, e que, como a própria Terra, ela é toda feita de grandes protuberâncias, fendas profundas e sinuosidades. Ou seja, a Lua, ela tinha vales, montanhas, enfim, uma série de fendas profundas e sinuosidades. Então Galileu, ele olhando para a Lua, ele chegou à conclusão de que a Lua não era perfeita. A Lua era toda errada, né? Toda imperfeita, né? Como a Terra é. Então não existia diferença entre a Terra e a Lua. A matéria que fazia parte da Terra era a mesma matéria que fazia parte da Lua. Então isso aqui mudou um pouquinho mais ainda a nossa ideia sobre o universo. Lembra que acima da Lua tudo era perfeito? Tudo era certo? O céu era perfeito? Então, não é bem assim não. Enfim, outra pessoa olhou para a Lua, né, no mesmo ano que o Galileu, em 1609, foi esse Thomas Harriot, ele era inglês. Para a diferença do desenho, acontece que na Inglaterra você não tinha um conhecimento artístico de desenho tão avançado quanto tinha na Itália. Na Itália os desenhos eram bem mais avançados, né, então não tinha esse entendimento. E aí o Harriot ele olhou para a Lua, né, ele falou que era uma estranha marca, né, que tinha na Lua. A Lua tinha marcas estranhas. Ele até desenhou aqui, né, uma linha. Só que ele não soube explicar muito bem o que, que ele estava vendo. O Harriot, ele não era muito bom também em fazer as lentes. Então, ele conseguiu ampliar somente em 6 vezes, né? Enquanto o Galileu ele conseguiu ampliar 20 vezes. Então, repara que a diferença de trabalho, né? A diferença de entendimento. O Harriot, ele não soube explicar aquilo que ele estava vendo, enquanto o Galileu ele conseguiu explicar perfeitamente. A diferença entre os dois é que o Thomas Harriot ele não tinha conhecimento artístico, então ele não sabia fazer jogo de luz e sombra, não sabia desenhar perspectiva, era uma coisa que ele não tinha conhecimento enfim, conhecimento para isso. Mas o Galileu ele tinha, né? Ele estudou artes, então ele sabia desenhar jogos de luz e sombra, profundidade, essas coisas. Então ele conseguiu observar essas sinuosidades na Lua que o Harriot não conseguiu. No ano seguinte, o Harriot ele teve acesso ao trabalho do Galileu e ele olhou para a Lua de novo. E aí teve um boom, né? Uma grande diferença no desenho. Repara só, que agora que ele estava sabendo o que, que ele estava vendo, ele conseguiu perceber lá os vales, as crateras, enfim, as montanhas que existem na Lua. Então, é um trabalho bem legal, né? Como o nosso conhecimento, né, de mundo, ele interfere na nossa visão da realidade. Então, enquanto um tinha um conhecimento artístico e conseguiu ver as sinuosidades na Lua, o outro que não tinha,
ele não conseguia entender o que estava vendo. Então, na ciência tem muito disso, né? O nosso conhecimento prévio, né, ele influencia drasticamente sobre a forma como a gente vai enxergar um determinado resultado, né? Sei lá, as professoras de biologia elas sempre falam que os alunos tentam explicar solubilidade por densidade, sendo que não tem nada a ver com densidade. Porque é o conhecimento que vocês têm, né, no momento que vocês fazem a prática lá de solubilidade na biologia. Mas aí que tá, o conhecimento que vocês têm nesse momento vai influenciar na forma como vocês vão observar um determinado experimento. Isso tudo aqui faz parte, gente, do nosso conceito, né? Do átomo, né? Então tudo isso interfere, todo o nosso conhecimento prévio vai interferir na nossa visão do mundo. Então, assim, outra coisa que surgiu, né, para consolidar o conhecimento da existência do átomo foi a tal da bomba de vácuo, que é esse negócio aqui, que você consegue retirar toda a matéria que tem aqui dentro, né? É uma bomba que vai tirar toda a matéria que tem aqui dentro e aí vai ficar o vazio aqui dentro, ou seja, se conseguiu isolar o vazio, conseguiu-se obter a não existência. Então, a não existência ela não era mais absurda, ela era algo real, era algo que a gente consegue fazer, né? A inexistência de matéria em um determinado espaço é algo que a gente consegue fazer. E aí juntaram nessa peça, né? Parece uma peça um pouco maior aqui, nesse desenho aqui, e aí 8 cavalos de cada lado não conseguiram separar. Mas aí quando você abriu a válvula e deixou entrar o ar ali dentro, ela separou facilmente. Então esse experimento aqui foi bem legal. Então se conseguiu obter a não existência. Então tudo isso foi influenciando no nosso conhecimento de mundo para que a gente pudesse aceitar a existência dos átomos. Então assim, a ideia do vazio não era mais absurda, a gente conseguiu fazer o vazio. A gente aprendeu que a Lua não era perfeita, ou seja, que o céu não era perfeito. Algumas pessoas dizem que o Galileu foi mandado à fogueira, não porque ele dizia que a Terra girava em volta do Sol, mas porque ele dizia que o céu era imperfeito. Então, como assim, onde vive o nosso Senhor, né, Deus é imperfeito? Então, foi bem ultrajante, né, quando ele disse que a Lua era igual à Terra. Então, assim, então, essa coisa do céu não ser perfeito, da existência do vazio, isso tudo foi influenciando a nossa maneira de ver. E aí, vários pensadores, eles acreditavam nessa natureza corpuscular da matéria. Eles não usavam a palavra átomo nessa época, porque realmente é uma palavra muito forte. Mas eles acreditavam nisso. O Pierre Gassendi, né, ele foi um filósofo lá, filósofo natural, que acreditava na natureza corpuscular da matéria. Ele viveu no século XVI. Descartes, ele viveu no século XVII, também acreditava. O Boyle, século XVII, e Newton no século XVIII, todos eles tinham esse entendimento de que as coisas eram feitas por corpúsculos, né? O Newton chamava de corpúsculos. Então ele tem um livro lá, a Ótica de Newton, né? A ótica foi dividida em duas partes, uma parte que falava sobre a ótica em si, né? A luz, o entendimento da luz, e uma outra parte em que ele falava sobre temas, né, de alquimia e de outras coisas. E o Newton ele dizia, além de tudo, que a luz também era formada por pequenos corpúsculos. Isso foi um avanço assim, absurdo, que realmente foi comprovado, né, tempos depois, até mesmo pelo Einstein, de que a luz era formada por pequenos corpúsculos, né, chamados fótons. Então, assim, esses pensadores eles acreditavam nessa natureza corpuscular da matéria, e aí, enfim, a ideia do átomo começou a tomar um corpo mais científico. Ela foi deixando de ser uma ideia filosófica e foi passando a se tornar uma ideia científica. Esses três caras aqui a gente estudou, né, em alguma aula aí passada.
Antoine Lavoisier, o Joseph Louis Proust e o Louis-Joseph Queyssac. Repara que o nome deles é trocado. Lavoisier, Proust, Gay-Lussac, Lavoisier, Marie, Marianne, fofo. Eles três, né, eles trouxeram as leis ponderais, as leis da matéria, de massa, né? E ninguém sabia explicar muito bem as leis ponderais, mas a ideia dos átomos era bem forte, né, para explicar as leis ponderais. Existiu também nessa época uma controvérsia que as pessoas que não acreditavam no átomo também debatiam, né? Então, as leis ponderais elas são dificilmente explicadas por outra forma, né? Que não pela teoria atômica. Então, o Dalton, né, o John Dalton, em 1803 ele publicou um artigo falando sobre os principais pontos da, da ideia do átomo, né, a parte científica do átomo. Em 1808 ele trouxe um livro onde ele expunha, né, com detalhes a teoria atômica. Então, assim, em 1808, John Dalton publica A New System of Chemical Philosophy, inaugurando o pensamento atômico considerado científico. Então, foi esse livro aqui, A New System of Chemical Philosophy, que trouxe a ideia do átomo bem pormenorizada. E aí, enfim, teve uma porradaria lá, mas à medida que o tempo foi passando, a teoria atômica ela foi ganhando força, né, e se tornou unânime, né, pela comunidade científica. Tem um filósofo da ciência que diz que, na verdade, os conceitos científicos eles não avançam. As pessoas que defendem conceitos antiquados morrem e deixam espaço para as pessoas novas, que vão trazer conhecimentos novos. Não deixa de ser verdade. O Dalton estava buscando explicação para diferentes solubilidades de gases. Ele reparou que os gases mais leves eles se solubilizavam mais facilmente na água do que os gases mais pesados, e aí isso levou ele a pesquisar mais, né, a fundo essa questão da matéria, dos gases, e ele chegou à conclusão de que as coisas são formadas por átomos. E também questões meteorológicas, ele sempre gostou de meteorologia, o Dalton, mas que ele fosse químico, ele gostava de meteorologia, e aí ele estava estudando essas coisas. Então, qual é a ideia do Dalton? A teoria atômica de Dalton diz que todas as substâncias são formadas por átomos, então tudo que existe é formado por átomos. Os átomos do mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, por exemplo, tamanho e massa. Então, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, os dois vão ter o mesmo tamanho, a mesma massa, tudo igual. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, o hidrogênio tem uma certa massa, o oxigênio tem a massa maior do que 8 vezes maior do que a do hidrogênio, então tem uma massa maior. Então, se eu tenho dois átomos diferentes, eles são de elementos químicos diferentes. Se eu tenho dois átomos iguais, eles são do mesmo elemento químico. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Aquilo que a gente viu numa aula aí passada. Que se eu tenho substâncias que têm o mesmo elemento, ela é chamada substância simples. E se eu tenho substâncias formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, a gente tem as substâncias compostas que sempre se combinam numa mesma proporção. Então, a substância simples só tem átomos do mesmo elemento, as substâncias compostas têm átomos de elementos diferentes. Átomos não são criados nem destruídos, são esferas rígidas e indivisíveis. Então, o Dalton ele trouxe essa ideia do átomo, não no sentido filosófico, mas no sentido científico, sendo uma esfera rígida e indivisível. Algumas pessoas falam que é bola de bilhar, né? Só que muita gente nem sabe o que é bola de bilhar. Enfim, pensa numa bolinha de gude, né? Uma bolinha de gude seria uma bola de snooker, seria, né, o átomo, uma esfera rígida e indivisível. Vamos lembrar de modelos, gente, coisas que nos são familiares, cujo comportamento nós poderemos analisar e compreender.
Então não quer dizer que os átomos sejam esferas rígidas, segundo Dalton, né? Mas eles são como se fossem esferas rígidas indivisíveis. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então existe uma recombinação dos átomos para formar novas substâncias. Então os átomos não são criados nem destruídos, eles são recombinados nas reações químicas. Repara como essa teoria ela é ótima para explicar as leis ponderais. Então, se os átomos se recombinam, então quer dizer que a massa permanece inalterada, né? Se as substâncias são formadas por átomos de dois ou mais elementos diferentes, se são formadas por átomos do mesmo elemento, então quer dizer que eu sempre vou conseguir combinar a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio para formar água. Então eu tenho sempre a mesma proporção, porque na água os átomos de hidrogênio e oxigênio estão sempre lá na mesma proporção. Então repara como a teoria atômica ela consegue explicar bem, né, as leis ponderais. Então essa teoria, a teoria atômica, ela explica com maestria as leis ponderais. É difícil você encontrar uma explicação que não seja essa para as leis ponderais. Então, assim, vamos ver aqui as reações químicas segundo Dalton. Então, tem carbono, né, um átomo de carbono, se combina com um átomo de oxigênio, formando um monóxido de carbono. Para que eu tenha um conjunto de átomos aqui que vão pesar 3 gramas. Vamos supor que cada átomo pese equivalente a 3 gramas. Cada átomo de oxigênio pesa equivalente a 4 gramas. Então, a molécula de monóxido de carbono vai ter o equivalente lá a 7 gramas. Então, um carbono, um oxigênio, um monóxido de carbono. 3 mais 4, 7. Se eu tiver 6 gramas de carbono, então eu vou ter o dobro de gramas aqui, né? O dobro de átomos de carbono. E eu vou precisar do dobro de átomos de oxigênio para produzir o dobro de moléculas de monóxido de carbono. Lei de Proust aí. Se eu pego um carbono e combino com 2 átomos de oxigênio, cada um pesando 4 gramas, ou seja, o total de 8 gramas, eu vou formar o dióxido de carbono pesando 11 gramas no total. Então, estamos aqui da lei de Proust e lei de Lavoisier de novo aqui, nessas massas aqui de carbono e de oxigênio. O que diria a lei de Gay-Lussac? Que um volume de carbono se combinaria com 2 volumes de oxigênio, produzindo um volume de dióxido de carbono. Então, repare que eu sempre consigo explicar as reações químicas usando a teoria atômica. Isso aqui, gente, é uma representação que o Dalton fez para os elementos, né? Para os átomos de cada elemento, e aí eu poderia explicar as combinações, né? Utilizando esses símbolos aqui. É bem legal isso daqui. Alguns símbolos foram derivados da alquimia, né? Então, enfim. Legal, eu gosto desses símbolos. Aqui, o hidrogênio é uma substância simples formada por dois átomos do elemento hidrogênio. Oxigênio, O2, formado por dois átomos do elemento oxigênio. O O3, formado por três átomos do elemento oxigênio. Para que são diferentes aqui, isso aqui são chamados de alótropos. Nitrogênio, dois átomos de nitrogênio, formando uma molécula. Bromo, dois átomos de bromo. Enxofre, são 8 átomos de enxofre, formando um anel. A água, você tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, constituindo a água. Gás carbônico, um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. A amônio vai ter um nitrogênio e 3 hidrogênios. O metano vai ter um carbono e 4 hidrogênios. O etanol aqui vai ter 2 carbonos, um oxigênio e 6 hidrogênios. C2H6O. A glicose vai ter 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, né? Então, repara só que eu tenho que substâncias diferentes
formadas por átomos diferentes. Então, todas as propriedades das substâncias podem ser resumidas, né, pela forma como os átomos estão ligados entre si. Certo, pessoal? Para a gente acabar nossa aula, tem esse quadro do Pierre Sorra, que é Uma Tarde de Domingo na Ilha de Quintijate. É um quadro de um movimento artístico surgido no final do século XIX chamado pontilhismo. E a ideia do pontilhismo é que você pode formar imagens contínuas através de pequenos pontos. Então essa imagem daqui, ela é formada por pequenos pontos. E a distância entre esses pontos é muito pequena, que de longe a gente não consegue perceber a diferença entre um ponto e o outro. Mas se você olhasse bem de perto, não adianta nem chegar perto do computador, gente. Mas se você olhar bem de perto, você vai ver a diferença, né, entre um ponto e outro. Então, esses quadros, eles mostram pra gente que é possível que haja que haja um, a formação de uma imagem contínua a partir de pequenos pontos. Ou seja, o nosso universo, ele tem a aparência de ser contínuo, mas na verdade ele é formado por pequenos pontos. Então tudo que existe são formados pelos pequenos corpinhos, esses corpúsculos chamados átomos, e o pontilhismo também influenciou para que a gente tivesse esse conhecimento do átomo sendo tão natural para a gente hoje em dia. Então, esse quadro aqui é bem legal para a gente entender o que é um átomo, afinal de contas. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente já volta com a segunda parte da nossa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, pessoal. E é isso. Até breve.